Fala, torcedor do Santa! Pré-jogo na área para você, Horizonte e Santa Cruz, neste domingo, 4 horas da tarde. Vamos tentar aqui falar também de campo e bola, mas é inevitável que a gente não passe a limpo essa semana do Santa Cruz, né? Com muitas novidades, a saída do Matheus Melo vai para o Maringá, inclusive com opção de compra. Nem deu tempo da gente falar muito no canal aqui sobre a saída do Matheus Melo. Tem a saída do Vinícius Diniz, tem a reunião de crise, tem salários atrasados com a parcela quitada, ou seja, muitos assuntos para a gente falar desta partida. Mas a gente vai começar pedindo aquele like, pedindo aquela moral para você aí que está do outro lado, no seu tablet, no seu computador, no seu smartphone, na sua Smart TV, vendo aqui o nosso multiplay telão grandão aí. Dá um like nesse vídeo, ative aqui os sininhos para as notificações e você também pode nos seguir nas redes sociais. Você viu aí que tem muitas novidades, né? Tem muitas informações que a gente vem acompanhando, não dá para colocar tudo no canal, mas nas redes sociais estamos aí firmes e fortes com todas as informações do Santa Cruz Futebol Clube. E no QR Code que está aqui na tela para você, você também pode acessar o nosso canal Multiplay e ver tudo lá que a gente posta nas redes sociais. As informações estão no canal Multiplay PE. Vamos lá, gente. A gente vai falar de campo e bola já já, mas deixa eu falar primeiro dessa crise do Santa Cruz. A diretoria coral, o presidente Bruno Rodrigues, o CEO da transição da SAF, o Pedro Henriques, pouco se fala nele, né? Mas ele participou de uma reunião, o futuro dele, inclusive, está incerto nessa questão da SAF do Santa Cruz. O contrato dele é até o final desta Série D. Foi o Santa quem o trouxe para trabalhar fazendo essa transição para a SAF. Se a SAF está atrasada e se a SAF não der certo nesta proposta. A gente pode falar sobre isso já já. Então, o Tricolor do Arruda fez uma reunião de crise, o presidente Bruno Rodrigues, juntamente com o Pedro Henriques, com o Arley Menezes, que é o executivo de futebol, até o Marcelo Cabo. Tive informações de que participou de parte da conversa. É o gabinete de crise do Santa Cruz. Primeiro, os salários atrasados. O Santa fez um acordo com os jogadores, parcelou essa dívida, a folha é mais de R$ 1.200.000, hein? Série D do Campeonato Brasileiro, hein, torcedor? E está quitando as parcelas. Então, para este jogo contra o Horizonte, a parcela que foi acordada com o elenco foi quitada. Inclusive, recebi a informação na última sexta-feira à noite, a confirmação de que essa parcela tinha sido paga. Ok? Ok. E a SAF? Bom, o Vinícius Diniz saiu da SAF, tirou o time de campo, retirou a sua parte do investimento, tá? E o Vinícius Diniz era o elo entre elenco de jogadores, técnico Marcelo Cabo e o Santa Cruz. Vocês lembram, eu disse aqui no vídeo anterior, tá aqui no canal, vai lá na playlist que você encontra. Eu disse que em todas as entrevistas coletivas dos jogadores que o Santa Cruz contratou, de Vinícius Silva até hoje, todos responderam a mesma coisa. Projeto SAF, Vinícius Diniz. Antes era o Mascadá, Vinícius Diniz. Por que o Vinícius Diniz? Porque o Vinícius Diniz é um investidor que é muito ligado com o futebol. Ele conhece, ele se relaciona, ele conhece os bastidores do futebol, contrata. Foi ele quem trouxe o Marcelo Cabo. Foi ele quem chamou o Marcelo Cabo. Marcelo Cabo admitiu na entrevista coletiva que você vai ver daqui a pouquinho. Então, foi ele que fechou o negócio com o Thiago Galhardo. Não foi o Santa. E o Thiago foi bem claro, na minha pergunta, inclusive na coletiva. Se não fosse SAF, você viria para o Santa Cruz? Ele respondeu categoricamente que não. Então, esse temor sobre a não vinda da SAF também abate os jogadores. O Marcelo Cabo disse que o time está blindado, o presidente disse que o time está blindado. Ok, a gente acredita que em relação aos salários atrasados, blinde, dá para blindar. Olha, torcedor, voto de confiança a gente deu na diretoria, vamos para campo e bola e vamos nessa. Ok, isso pode acontecer. Mas em relação ao futuro do Santa, em relação à segurança dos contratos, em relação à segurança dos pagamentos dos salários daqui para frente. Então, tudo isso, os jogadores, sim, estão temerosos, principalmente aqueles que vieram pelo projeto SAF. Se vieram por um projeto e esse projeto não foi executado,
Vocês lembram que a previsão do Santa era colocar a SAF na Série D do Campeonato Brasileiro? Lembram? Estamos a 12 rodadas da Série D só na primeira fase. Faltam 2 para terminar a primeira fase. Cadê a SAF? Então, tudo isso os jogadores estão analisando. Mas vamos lá, tentar falar de campo e bola. Santa e Horizonte. Santa Cruz venceu o primeiro jogo, né? 4-0 no estádio do Arruda, mesmo com a goleada. Nós temos até imagens de arquivo para a gente mostrar aqui, nosso arquivo multiplay, desse primeiro jogo. Uma bela goleada do Santa Cruz diante do Horizonte, mas o Horizonte não vendeu barato aquela derrota, não. Vocês lembram que eu falava muito dessa questão da marcação? Foi falha? Lógico que foi, 4-0, né? Mas o Horizonte foi um time que correu, em busca de se atirou quando tomou os gols, partiu para cima do Santa, não se intimidou. O bom para o Santa, né? Porque ficou muito exposto, aí o Santa conseguiu um placar elástico. Mas isso foi alertado, inclusive, pelo Marcelo Cabo. E a gente vai ver daqui a pouquinho. O time segue sem ter o Israel, continua se recuperando de lesão. As laterais, acredito que vai continuar o rodízio, tanto na direita quanto na esquerda. O Tota e o Yuri Ferraz pelo lado direito, tem o Rodrigues e o Natan pelo lado esquerdo. Cada um tem características diferentes, mas o Marcelo Cabo prometeu que até a segunda fase vai definir quem são os laterais do Santa Cruz. E o restante do time, eu estou acreditando que a base seja a mesma, né? Porque não dá para fazer muitas mudanças. O Santa está até em busca de reforços, mas está encontrando dificuldades no mercado de trazer jogadores, principalmente do setor ofensivo. Marcelo até revelou que estava quase fechado com um jogador e aí acabou vindo outro clube e a proposta foi melhor. E tem essa questão da SAF também, né, gente? Se a SAF não anda, se o projeto não anda, se os salários começam a atrasar, as notícias correm, né? Os jogadores se falam, né? Existem grupos de WhatsApp para isso, né? Telefonemas para isso. Então, a dificuldade é grande do Santa Cruz contratar, não é? Então, vamos tentar trazer aqui a provável escalação do Santa, baseado no jogo que foi diante do Santa Cruz de Natal 1-1, também no Arruda, tá? Felipe Alves, Totti, aí tem Totti ou Yuri Ferraz, pode ser que haja o rodízio realmente, Eurico Lima, Matheus Vinícius, que está ok, Natan ou Rodrigues, Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli, João Pedro, Giovani, Tiaguinho e Thiago Galhardo, são essas as opções. O Viniora, não sei se vai estar relacionado, porque o Santa não divulga a relação de atletas, né? Tem a questão do Renato aí para decorrer de partida, o Lucas Bessa para o meio campo, o Iago, Pedro Henrique, Pedro Favela, William Júnior. Será que o William Júnior volta? Tem essa questão também, do William Júnior voltar e o João Pedro voltar para o banco de reservas. Então tem essas opções. O William Júnior, inclusive, não pôde, não começou de frente no outro jogo, né? Ficou no banco de reservas. Então vamos ver o que é que o técnico Marcelo Cabo espera desta partida. A gente vai chamar já já a entrevista coletiva do treinador do Santa. Deixa eu só passar informações aqui do Horizonte. Eu vou me basear, logicamente, o Horizonte vem de uma sequência aí boa no campeonato, né? Brigando aí pela classificação nessa primeira fase. E eu vou passar aqui os detalhes, a provável escalação baseado no último jogo que foi contra o Ferroviário. Frank, Igor Ribeiro, Gabriel Cardoso, Dieguinho, César Sampaio, Rafinha, Claudivan, Leozinho, Pentecoste, Cleiton e Vanderlan. Pode ser uma base aí da equipe do Horizonte, time que vai jogar em casa, né? Então vem aí buscando essa reabilitação. Santa está a 3 jogos sem saber o que é vitória. Vem aí de empate do América de Natal lá na Arena das Dunas, teve um empate diante do Santa Cruz de Natal no Arruda, e aí quase que era uma derrota, e essa sequência vem aí acabando e deixou que o Central se aproximasse no grupo A3. O Santa, inclusive, está se distanciando do líder geral da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas vamos ouvir o técnico Marcelo Cabo, vamos ver o que é que ele projeta sobre essa partida, e notem com atenção que ele fala sobre a saída de Vinícius Diniz.
foi Vinícius quem o trouxe para o Santa Cruz. Foi o projeto SAF, que trouxe Marcelo, comissão técnica e muitos jogadores que no Santa estão e que a promessa era que a SAF pagasse os salários, mas quem está pagando é o Santa Cruz e ainda está pagando de forma atrasada. Isso gera clima de desconfiança, sim. Mas vamos ver o que é que o Marcelo tem falado sobre isso. Roda aí. Como vai ser a semana do Santa Cruz, né, para encerrar essa primeira fase da Série D de classificação, com a saída do Matheus Melo, buscando um melhor rendimento nas partidas, voltar a ser aquele Santa Cruz? Como é que tem sido essa conversa, essa preparação para essa reta final? Tem agora o Horizonte e fecha essa primeira fase contra o 13. Boa tarde a todos. Uma semana boa de trabalho, uma semana que a gente conversou bastante com os atletas a respeito da nossa última partida, sobre a trajetória que a gente tem nesses 2 últimos jogos para fechar essa fase de grupo, a importância da manutenção da liderança, da gente terminar em primeiro. Sabemos que é um jogo difícil diante do Horizonte. A nossa chave é uma chave que o 8º colocado ainda tem chance de classificação, então isso faz entender como a nossa chave é forte. Isso faz valorizar muito, mas muito mesmo o que a gente fez durante a competição. A gente liderar uma competição de uma chave que o dia de hoje todos têm condições de classificar, uma chave muito equilibrada e muito forte. A gente classificar com 3 rodadas de antecedência, então a gente precisa, como um todo, valorizar o que o Santa Cruz vem fazendo dentro da competição. Então a gente precisa valorizar essa classificação, a gente precisa valorizar a liderança da chave e a gente precisa valorizar o bom trabalho que vem sendo feito aqui dentro do Santa Cruz. A gente vai agora pegar 2 jogos onde as 2 equipes ainda têm chance de classificar tanto o Horizonte quanto o 13 e a gente tem assim o objetivo de manter a liderança, terminar em primeiro, mas também já tendo um olhar para a fase de mata-mata. A gente não pode dizer que a gente também já tem um planejamento já sendo executado para a fase de mata-mata. Então, assim, é um momento que a gente pretende consolidar esse final com 2 vitórias para que a gente mantenha a liderança e que a gente possa vir, entrar forte nessa fase de mata-mata. Boa tarde, Marcelo, tudo bom? Não tem como a gente não falar sobre a SAF, né? Um momento turbulento que o Santa Cruz passa no extracampo. E você, como um técnico que sempre blindou o elenco, eu queria que você falasse como blindar novamente, né, o elenco desse momento turbulento, extracampo, sobretudo com a saída agora de mais um investidor, né, dessa SAF, e também com atletas que vieram ao Santa Cruz acreditando nesse projeto de SAF, né? Então, como blindar o elenco, como fazer o time voltar a render, principalmente nesse momento turbulento, fora do campo? Boa tarde. Assim, eu pessoalmente, eu sinto muito pela saída do Vinícius. É um cara que eu tenho uma relação muito boa, né? É um cara importante em todo esse processo, como todos sabem. Não só eu, como todos, sentimos muito a saída dele, mas a gente precisa continuar, a gente precisa prosseguir dentro do nosso objetivo. Eu costumo dizer que a gente tem que focar naquilo que a gente pode controlar. A questão da SAF, ela está sendo controlada pelo nosso presidente, uma pessoa que eu tenho muita confiança, que até hoje tudo que ele falou e combinou comigo, ele cumpriu, né? E com o elenco também. Então a questão da SAF, a gente sabe que está sendo tocada pelo nosso presidente, né? Está sendo gerida uma gestão do nosso presidente. E assim, você quer a minha opinião sobre a SAF? Eu quero muito que ela seja concluída, que na minha visão, na opinião do treinador Marcelo Cabo, ela vai ser muito benéfica para o futuro do Santa Cruz. Mas é uma coisa que eu não posso controlar, eu só posso torcer, né? E questão do grupo, todos têm contrato com o Santa Cruz, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem, diante de todo esse cenário, nós temos o maior objetivo de todos, que é levar o Santa Cruz para a Série C. Então, assim, a gente sabe que tem percalços, tem situações que a gente precisa contornar, tem situações que a gente precisa controlar,
mas o maior objetivo de todo esse momento, nós estamos há 50 dias do maior objetivo da temporada, que é o acesso, né? Então, assim, eu acho que todo o foco, a gente precisa canalizar tudo para esse acesso. Então, o que eu posso controlar é o meu trabalho do dia a dia, controlar o meu grupo, blindar o meu grupo. A gente tem certificado que a gente está muito focado, muito fechado em prol desse objetivo, que é o acesso, né? A gente está à beira aí de um mata-mata, e aí eu digo que a gente precisa mobilizar, todos precisam estar focados para esse objetivo maior, que é o maior objetivo da temporada, que é o acesso. Então eu digo que essas coisas eu posso controlar, o interno, o dia a dia, meus atletas, isso aí a gente tem que estar sob controle. A questão da SAF, ela é controlada pelo nosso presidente, uma pessoa que a gente confia muito, que está conduzindo da melhor forma possível. Marcelo, boa tarde. É João Batista, do canal Santa Cruz PR Pernambuco. Marcelo, a queda de rendimento da equipe tem gerado críticas da torcida. Mas o senhor acredita que o trabalho está no caminho certo. O que dá essa segurança ao senhor? Eu não reputo que seja uma queda de rendimento. Vamos lá, vamos contextualizar essa questão da palavra queda de rendimento. Eu prefiro enxergar como uma oscilação, tá? A gente está a 3 partidas sem vencer, com 2 empates e uma derrota, correto? Uma derrota onde a gente fez, já falei sobre o jogo, a gente teve um jogador expulso, logo em seguida tomamos um gol, depois tentamos buscar a vitória. Então foi uma circunstância atípica, uma expulsão, um gol logo a seguir, uma infelicidade do nosso goleiro. Tá? Vamos pegar o América de Natal, que é um adversário mais forte da chave, fora de casa. A gente faz um primeiro tempo equilibrado e um segundo tempo onde o América foi melhor e a gente soube se defender bem. Defender bem não é saber sofrer, defender bem é treinamento. Só em termos de dados, nós somos a 3ª defesa, melhor defesa do campeonato. Então você tem 64 equipes, a sua equipe sabe se defender bem, é a 3ª defesa menos vazada de um campeonato de 64, isso é trabalho, isso é predominância do sistema defensivo. Uma boa equipe, ela começa sabendo se defender bem no sistema defensivo. E foi isso que aconteceu com o América no segundo tempo. O jogo se propôs num jogo de transição, aonde a gente se defendeu bem, mas não conseguimos fazer as transições que eu almejava. Então também é treinamento. Vamos para o jogo do Santa Cruz em casa, com todo respeito. 71% de posse de bola, 20 finalizações, 9 finalizações no alvo, e a gente poderia ter vencido o jogo facilmente por 4-1, por todo esse volume que eu estou enumerando aqui. Então, eu não reputo como uma má fase. Eu reputo que nós fizemos um bom jogo contra o Santa Cruz. Um bom jogo. Nós tivemos performance e não tivemos resultado. Então, assim, faltou o gol para que a gente pudesse sair. O gol é um elemento do futebol, o mais importante do futebol. Mas a gente teve uma performance muito boa, faltou o gol. Assim, a gente tivesse uma queda de rendimento, como todos falam, se a gente tivesse feito 3 partidas esdrúxulas, as 3 últimas partidas, que não é a minha visão, a visão do Marcelo Cabo. Então a gente faz uma partida com esses números diante do Santa Cruz em casa e a gente está bem mais perto de retomar a vitória e eu creio que seja na última partida. Marcelo, boa tarde. Queria falar um pouco sobre Israel, um jogador que era a peça-chave no início da competição, e essa oscilação que tu menciona vem justamente desse período que ele fica afastado. Queria que tu comentasse um pouco da importância que ele tem para o time e se ele já volta para o próximo jogo, que é algo que a torcida vem pedindo bastante. O Israel não volta para o próximo jogo, tá? Ele está entregue ainda ao planejamento que foi executado pelo departamento médico e pela comissão técnica. É um jogador importante, como temos outros jogadores importantes dentro do grupo. Eu não apregou a queda de rendimento, que eu também nem sou favorável da palavra queda de rendimento, né? Na minha opinião, a gente teve uma oscilação dentro do segundo turno, e eu não reputo que seja a ausência do Israel que fez a gente ter essa oscilação. Foi um conjunto de fatores que eu acabei de enumerar aqui. Lembrar que dentro desses fatores que eu respondi ao seu colega, a gente fez um primeiro turno fora da curva. E dificilmente a gente conseguiria fazer um segundo turno como foi o primeiro, com 6 vitórias, um empate, com um aproveitamento
90% ou mais. Ninguém no futebol brasileiro, nenhuma divisão começou uma competição com 7 primeiros jogos, com 6 vitórias e 1 empate, com um aproveitamento de 90%. O Santa Cruz, sim. E a gente sabia que a gente talvez não alcançaria no segundo turno os números que foram do primeiro turno. Então, assim, a queda de rendimento não deve à ausência do Israel. Professor Marcelo, boa tarde. A minha pergunta já é falando sobre o jogo Santa Cruz agora, que vale a liderança, a seguir na liderança do campeonato, já que tem um central na cola do grupo A3, e também perguntar sobre o que é que o Marcelo Cabo tem tirado dos últimos jogos, já que o Santa Cruz está sem vencer nas últimas rodadas, para corrigir e levar nesse jogo agora. É um jogo difícil contra o Horizonte, né? O Horizonte ele fez uma boa reação agora nas últimas rodadas, onde hoje está brigando por uma classificação. Sabemos que eles vão jogar todas as fichas nesse jogo. Passa a ser um jogo decisivo para eles em termos de classificação, e para a gente passa a ser um jogo decisivo pela manutenção da liderança. Joga em casa, é um time muito forte jogando em casa, é um time que a gente teve um bom resultado aqui no primeiro turno, mas eu entendo que a gente talvez fez o jogo se tornar controlado aqui no primeiro turno, mas no segundo turno agora a gente entende que vai ter muito mais dificuldade lá no campo deles. Me contextualiza a sua segunda. Como? Tá, sobre a briga da liderança. Que nem falei anteriormente, a gente acaba tendo esse objetivo de terminar na liderança. Temos um clube que teve um bom rendimento nessa fase de grupo, que é o Central. Para muitos pode ter sido surpresa, para mim não. Depois que eu enfrentei eles lá, meu relato sobre o Central, era uma equipe que, quando eu analisei já para o jogo do primeiro turno, eu já dizia aqui nas entrevistas que era uma equipe completamente diferente do estadual, uma equipe que está performando muito bem, tendo bons resultados em cima da competição, e a gente agora está brigando aí, não só nós, como Central ou América, pela liderança. Eu volto a falar, no início da competição, todos sabiam que era uma chave muito difícil, né, tanto para buscar a classificação, só que a gente tornou essa classificação mais tranquila. E agora a gente briga junto com a América Central para terminar essa competição na liderança, que também não é uma tarefa fácil. Manter a liderança numa chave como a nossa em toda a competição, eu acho que isso foi muito mérito do Santa Cruz. Ô Marcelo, vocês vêm trabalhando com essa tranquilidade, fechando aspas, por ter uma classificação antecipada, mas de alguma forma você vem pensando também nesse mata-mata, que é o mais difícil, que depende do dia que o jogador acorda, da vontade, enfim, é um trabalho psicológico, e se está todo mundo bem, né? Não é só uma parte de futebol, é algo mais voltado para o momento. Você vem pensando também nisso, já que restam só duas partidas, independente do bom resultado, não vem jogando, mas o mata-mata está batendo na porta, já é a parte mais difícil da Série D. Claro. Muda o formato da competição, né? Nem eu falava anteriormente. A gente tem 2 competições dentro de uma própria competição. Você tem uma fase de ponto corrido, depois você tem um Campeonato Brasileiro, depois você tem uma Copa do Brasil, dentro da mesma competição, contextualizando. Você tem uma primeira fase de grupo de ponto corrido, você tem 14 jogos, e depois você tem um mata-mata. Então, sempre eu falei isso, a gente precisa trabalhar 2 situações da minha equipe dentro da mesma competição. Preparar uma equipe para o ponto corrido e preparar uma equipe para o mata-mata. São formatos diferentes, são comportamentos diferentes dentro de uma competição. Claro que a gente já tem uma expectativa já para essa parte da competição, que é o mata-mata. Por mérito nosso, a gente conseguiu se classificar com 3 rodadas de antecedência, e aí a gente vem trabalhando esses 2 polos. A primeira, que é manter a manutenção da liderança, terminar em primeiro, que é importante, e também já começar a desenhar e planejar a fase de mata-mata. Então, é muito importante, e a gente está bastante atento para isso, não só eu, como jogadores, e uma expectativa muito boa que a gente vai buscar esse acesso. Marcelo, você falou sobre a oscilação, falou também que dificilmente, né, o Santa Cruz do segundo turno iria repetir a
excelente campanha que fez no primeiro turno, mas em relação a essa oscilação, o quanto que te preocupa o time não ser tão efetivo, né, nesse segundo turno como foi no primeiro, e a importância de vencer esses 2 últimos jogos, justamente para chegar no mata-mata mais próximo do que foi aquele Santa Cruz avassalador do primeiro turno, um Santa Cruz que, além de desempenhar, era bastante efetivo também para fazer os gols e vencer os jogos. Eu vou começar com o término da tua pergunta, porque eu acho que uma coisa que a gente tem que voltar a performar e melhorar são os gols. Se a gente tivesse feito, cara, vamos lá, 1/4 dos gols que a gente desperdiçou, a nossa conversa aqui seria outra, pelos números, pela pontuação, porque a gente tem criado, principalmente nos jogos em casa. A gente criou muito pouco contra o América, concordo, onde o jogo se desenha um jogo reativo, mas contra o Central e contra o Santa Cruz, nós tivemos talvez 32 oportunidades de gols, de finalização. Cara, a gente fez 32 finalizações e fizemos um gol de pênalti. Então é uma coisa que a gente precisa ter tranquilidade. Eu não digo nem treinar mais, porque a gente treina bastante. Eu não digo nem que o jogador tenha mais foco, mais concentração, porque ele tem isso. O jogador não domina uma bola, entra na cara do gol para perder o gol. Ele ali é o momento, o ápice do jogo. Talvez tenha faltado um pouco mais de tranquilidade nesse momento final, do acabamento. Ou seja, no último passe para o gol ou para a finalização. É o que eu venho pedindo a eles. Muita tranquilidade, e a gente tem trabalhado muito, mas muito mesmo essa semana, para que a gente possa voltar a ter esse número de gols que nos trouxe uma campanha avassaladora no primeiro turno. Marcelo, eu sempre insisto nisso aí nas contratações. O Santa Cruz ainda precisa se reforçar, e quais os setores que precisa ser reforçado? E como é que você vê a saída do Matheus Melo? A gente ainda assim está visualizando trazer 1 ou 2 peças ainda antes do mata-mata, tá? No setor ofensivo, tá bom? Falando mais especificamente de setor, para o setor ofensivo, não é dizer que eu estou insatisfeito com quem está aqui. A gente precisa reforçar. Por exemplo, eu perdi um jogador que eu estava preparando ele com uma característica que a gente tem pouco, que é o Viniora, que é um driblador, menino que dribla com facilidade, com aquela perna esquerda. Então, assim, eu posso perder ele por 2 ou 3 semanas, um jogador que vai fazer falta nessa reta final no início, porque eu vinha preparando. E a gente pode vir ter algum problema de lesão na sequência, e depois você não tem mais como escrever, você não vai ter como trazer. Então, o momento que a gente está atento não é dizer que os jogadores que a gente está insatisfeito. Não, a gente vai trazer polos de reforços para que a gente possa entrar mais fortalecido na reta final. E a diretoria tem trabalhado para isso. A questão do Matheus Melo, cara, foi uma oportunidade momentânea, né? Foi uma série de fatores que levou o Matheus Melo a se transferir. Então, assim, a gente sabe que é um jogador que a gente contava com ele, mas a gente tem peças para poder suprir a ausência dele dentro do elenco. Então, a saída do Matheus foi uma série de fatores que levou a essa transferência dele, e a gente deseja sucesso a ele na sequência dele, e a gente vai trabalhar com aqueles jogadores que aqui estão e aqui estão focados aqui no nosso trabalho. Para finalizar, contratações, tem posições já que vocês pretendem buscar? Sistema ofensivo, né? Só ofensivo. O ataque, o foco é no ataque. 2, 1. Se eu puder até 3, eu agradeço, mas a gente vai estar visualizando talvez 1 ou 2 peças para a sequência que possam chegar antes do mata-mata. É isso, torcedor. Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz, aqui no Multiplay, e a gente fica aqui na expectativa de Santa Cruz e Horizonte e Santa Cruz. Inclusive, vou dar até um recadinho aqui, fazer uma chamadinha, fazer um auto-merchan. Eu estou narrando esse jogo para a Rádio Transamérica, então quem acompanha nosso trabalho, se liga lá, 92,7, estarei na Transamérica acompanhando esta partida. E vamos ver se Pernambuco se sai bem, se o Santa consegue dar uma respirada, voltar ao clima de vitória que levou o Santa Cruz à liderança do grupo, mas deixou aí que a Patativa encostasse na pontuação.
Mas vamos para frente e vamos ver se dá tudo certo. E você, dá aquele like, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal. É muito importante que você se inscreva, ative os sininhos. Você pode comentar também, hein, galera? Pode interagir conosco aí, deixar seu comentário. Nossa produção, inclusive, responde lá. Eu dou sempre uma olhadinha lá para responder as questões, as mensagens que chegam pela rapaziada aqui, nossos internautas que acompanham o nosso trabalho aqui no Multiplay. Nosso QR Code está na tela para você, também para você fazer a sua inscrição no canal WhatsApp do Multiplay. É de graça, tá, torcedor? Você pode participar, mandar lá o seu salve e, logicamente, você acompanhar todas as informações do nosso canal Multiplay. Galera Tricolor, boa sorte no jogo, hein? Até a próxima!